Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, de pregar e trazer a palavra do Senhor. É sempre um momento de tensão na minha casa quando isso acontece, porque, a gente tem uma responsabilidade além da que a gente já carrega. Então, trazer a palavra do Senhor não pode ser algo simples, apesar da palavra fluir de forma simples, mas nós precisamos nos colocar num lugar de oração, entender o que Deus quer falar e ser ministrados enquanto estamos estudando. O Senhor revira o nosso coração e faz a gente entender muitas coisas, mas aqui eu estou para falar a minha igreja, a igreja que o Senhor nos plantou, que o Senhor ajuntou para que a gente crescesse junto, e eu estou muito feliz de trazer essa palavra para vocês nessa noite. Vamos ouvir a palavra de Deus? Você está pronto para entender o que o Senhor tem para você nessa noite? E eu não estou fazendo uma pergunta clichê. Pense nisso. Eu quero que o temor do Senhor recaia sobre nós nessa noite, para que a gente possa perceber com sensibilidade a mensagem que não é nada novidade, mas que vem ao tempo certo de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que muitos verão isso, como essa mensagem vai se encaixar para os dias atuais. É algo que nós temos falado muito aqui, que é sobre a santidade ao Senhor. Mas eu quero que você ouça atentamente aquilo que o Espírito Santo vai te falar, porque o que o Espírito Santo ministrou na minha vida é meu. Eu não vou ministrar para vocês o que ele ministrou para mim. Eu vou ministrar a palavra, e você precisa estar atento para entender com sensibilidade aquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, para que você transforme na sua casa, na sua vida, na sua caminhada. Isso é pessoal. Então, beba na colher, como dizia uma pregadora que eu amava ouvir. Beba na colher, irmãos, porque a palavra do Senhor hoje é bem detalhada, e cada item que você beber vai fazer a diferença na sua vida e na transformação daquilo que o Senhor quer trazer para nós como igreja. Mas vai partir da sua vida individual, depois para a sua casa, depois para a sua jornada, e sim como igreja. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 25. Números capítulo 25. Conta uma história do povo de Deus, no momento que estavam precisando tomar tenência, Diz assim o texto, e eu quero que você preste bastante atenção, porque pode ser um texto que você não conheça, e a gente vai debruçar sobre esse texto hoje. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo, que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal Peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Elazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita.
Então, imediatamente, cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Vamos parar por aqui. Você entendeu esse texto? Você sabe o que significa as mulheres moabitas dentro do povo de Israel? Aqui no contexto, existia uma questão. Israel estava passando por um momento de apostasia. O povo de Deus estava se permitindo contaminar-se com aquilo que não era de Deus. Se você for vendo a história, quando chega nesse capítulo aqui, você vê que não era só isso, não foi a primeira vez que aconteceu. Já havia muitas outras perversões sendo permitidas pelo povo de Deus. E Deus já estava irado. Deus já queria exterminar o povo todo e disse: Moisés, vem cá. Toma só os chefes então, coloca eles à luz do dia, a minha presença, para que eu não extermine todo o povo. No momento que eles estavam fazendo isso, vem um camarada do povo de Deus, trazendo uma mulher que não fazia parte daquele povo, que era maldição para eles, porque Deus já tinha dado uma palavra de não praticar imoralidade sexual e principalmente se juntar com outros povos, se misturar, vai pegando aí, se misturar com o mundo, se misturar com outras formas de adoração a outros deuses. Mas existia um jovem, neto de Arão, que se levantou no meio da congregação, no meio do arraial de Deus, e disse: basta a perversão. Pegou a sua lança, transpassou o irmão, porque era povo dele, matou, e também a mulher, e a Bíblia diz que ali cessou a praga. Ali a Bíblia diz que encerrou a perversão. E se você continuar lendo, no versículo 11 diz: Eleazar, neto do sacerdote, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote de Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, disse Deus. Porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. E por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, diz a ele, diz a Finéias, que eu estabeleço uma aliança de paz com ele, dele e dos seus descendentes. Será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. Irmãos, ele enxergou o zelo do Senhor, ele enxergou o que Deus enxergava. Ele estava ali realizando aquilo que o coração de Deus desejava. E ele foi instrumento, ele não se importou com as outras pessoas, ele não se importou com nada, ele simplesmente foi instrumento de cessar a perversão no meio do povo de Deus. E aí a gente vai entrar na pregação. Eu não sei se você está tão agoniado quanto eu, com a mistureba, essa é a palavra, que está acontecendo no meio do povo de Deus, com as permissividades que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, um entortamento das alianças que Deus tinha estabelecido com o seu povo, e agora já não é mais aquilo, já não é mais bem assim. Deus não foi tão direto assim, e a gente vai deixando o pecado entrar na nossa vida. Nós vamos relativizando os mandamentos do Senhor para nós. E daqui a pouco você está entrando num caminho onde a neutralização do pecado faz com que você se acostume a viver e aquilo passa a ser verdade, a ponto de você nem mais se sentir incomodado com algo que é visto como abominação aos olhos de Deus. E você continua a sua jornada, a sua caminhada, e aí você vai pregando a sua nova verdade.
dando fruto a partir da nova relação de aliança com o Senhor, que já nem mais existe, porque foi você que criou, foi você que estabeleceu a nova aliança, de que o pecado é relativo e de que essas coisas não são bem assim, de que nós não precisamos também com tanto rigor viver diante de Deus. Isso não é verdade. Nós não vamos deixar de pregar nesse púlpito ou a partir desse púlpito, que são vocês. Precisamos dizer não às coisas que são do inferno. Precisamos ser posicionados de forma que mesmo que nós percamos as nossas convivências sociais, que nós percamos as nossas alianças sociais, mas não percamos a aliança de Deus. Que Deus olhe para nós e diga: eis que eu estabeleço contigo a minha aliança de paz, sobre você e a sua descendência, porque você está sendo zeloso como eu sou com o meu povo. Essa palavra é uma palavra que ela pode te deixar um pouco amassado. Foi o que aconteceu comigo. Porque todos nós temos algo a entregar ao Senhor. Todos nós temos altares que foram erguidos voluntária ou involuntariamente a outros deuses. E muitos de nós levantam as mãos, né, e diz: eu não sou idólatra, eu não adoro outro Deus além de ti, Senhor. Mas na hora do vamos ver, na hora que a gente precisa se separar do mundo, na hora que nós vamos perder coisas e pessoas, na hora que nós precisamos nos posicionar, achando que vamos perder condições até, aí a gente repensa, aí a gente começa a trazer uma verdade relativizada, porque talvez Deus não queira isso para mim, talvez eu esteja sendo muito radical, talvez eu não esteja entendendo bem, e aí agora vem uma segunda parte que tem me preocupado muito, e eu tenho orado muito por isso, mas eu confio no meu Jesus, eu confio que Jesus vai separar isso. Está muito confuso. Sabe o que é? Eu quero ouvir o que eu quero ouvir, né? A Bíblia diz que no final dos tempos a gente ia ouvir aquilo que os nossos ouvidos quisessem, porque a verdade seria como comichões, causaria dores em nós. Então agora eu tenho opções de ouvir pregações, eu tenho na verdade até os cortes gospel que acontecem nas mídias sociais, onde tem um pedaço da palavra que faz um efeito e aquilo transforma o seu dia, porque era exatamente o que você precisava ouvir. Irmão, a Bíblia nunca vai passar. Volta para a Bíblia, volta para Números, volta para Deuteronômio, volta para Samuel. O que Deus diz através desses profetas, desses sacerdotes? O que Deus estabeleceu de aliança na origem do que Ele tinha para o seu povo? Esse negócio de que Jesus veio e acabou com um monte de coisas, isso é mentira do diabo. Porque Jesus veio para representar e obedecer a lei e fazer com que as coisas ficassem muito mais profundas. Eu já falei várias vezes aqui, é algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, essa coisa da graça, né, de que a graça fez com que um monte de coisa parasse de acontecer. Poxa, Jesus chega e disse: uma mulher for pega no Antigo Testamento com algum homem que não seja o seu marido, ela é, no ato, ela é colocada como adúltera, então poderá ser morta, não é isso? Mas eu digo, Jesus, que aquele que olhar para alguém com a intenção de, já é no meu reino adúltera. A lei veio, a graça veio para deixar mais fácil ou mais difícil? Muito mais profundo, muito mais difícil. E um monte de outras questões que as pessoas abortaram, porque Jesus veio e deixou tudo mais soft. E o Evangelho não é soft, o Evangelho é radical, o Evangelho, ele na verdade é muito simples, ele é sim ou não, ele não causa dúvidas, ou é de Deus ou não é de Deus. E a palavra que eu venho trazer hoje para nós, irmãos, é que precisamos nos separar. A gente vai ter que ter raça e peito para fazer isso,
Porque vai chegar um tempo em que Jesus vai separar o joio do trigo. E ou você vai ser joio, ou você vai ser trigo. Não vai ter meio termo, não vai ter uma florzinha parecida com joio, mas também sendo trigo. E o que eu estou vendo hoje é que nós estamos nos permitindo ser meio joio, meio trigo. E nós precisamos atentar ao que o Senhor diz sobre separação, sobre santidade. Em Atos, a igreja estava vivendo um momento, a igreja primitiva estava vivendo um momento de avivamento extremo, onde a graça superabundava naquele povo. E todos tinham um amor genuíno pelo Evangelho e compartilhavam todos os seus bens, não era assim? Tudo era de todos, porque ninguém tinha apego a nada, estava todo mundo muito apaixonado por Jesus, então vamos entregar tudo. Eu quero que você tenha o que eu tenho, irmão, eu te amo. E estava assim. Mas no meio desse povo, no meio dessa igreja, estava Ananias e Safira. No meio dessa pureza havia algo impuro. Isso vai existir. Nós não vamos exterminar. O convite aqui, o desafio é para você escolher o que você vai ser, puro ou impuro. Não adianta a gente ficar aqui clamando ao Senhor para que limpe as impurezas dessa igreja, para que limpe as impurezas da sociedade, porque o Senhor vai fazer isso a tempo dele. Mas agora, o convite de Jesus é: santifique-se. Porque na hora que eu vier colher o trigo, você precisa ser trigo. Na hora que eu vier, no meu tempo, separar o que é santo e o que é profano, você vai estar aonde? Elias estava fugindo depressivo das mãos de Jezabel, mas Deus o levantou, dizendo: eu separei um povo que não se dobrou. Quem você vai seguir? Você vai ficar depressivo aí, morrendo, ouvindo a voz do diabo, ou você vai se juntar aos que eu separei e não se dobraram? A mensagem de Jesus sempre foi: arrependam-se, purifiquem-se, limpem-se, sejam novos, sejam transformados. E nós precisamos desse tipo de gente. Um tipo de gente que vai fazer como Finéias fez, aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Israel estava relativizando os princípios, relativizando a aliança, negociando a aliança, e deixando a imoralidade entrar como se fosse algo ok. Ninguém está morrendo, está todo mundo bem. E aí, Finéias se levanta. Sabe que tipo de gente é esse que Deus está chamando? Deus está chamando o tipo de gente que tem os seus olhos, que veem nitidamente. Não é um míope. É alguém que vê nitidamente. Isso não é de Deus. Isso é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso não é de Deus. Alguém que ouve as palavras de Deus e percebe a soberania do Todo-Poderoso. Alguém que se coloca em lugar de humildade para conhecer o Todo-Poderoso. Alguém que quer contemplar a visão do que o Senhor vê. O que os seus olhos têm visto hoje? Os seus olhos têm visto algo para você? Ou os seus olhos têm visto algo para a estação que você está colocado? Para que o Senhor tem te chamado? Qual tipo de separação o Senhor está pedindo para você e a sua casa? Renda-se à voz do Senhor. Santifique você e a sua casa. Cumpra o propósito de Deus, para que Ele seja exaltado. Em Isaías capítulo 60, não precisa abrir, diz que o Senhor diz: levanta-te e resplandece, pois a glória do Senhor já vem sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas levanta-te, resplandece. Sabe o que significa isso?
Muitas vezes a gente pensa assim, ai, está ficando escuro. As trevas estão cobrindo a terra, no sentido de pecado, abominação. Está ficando difícil viver, Senhor, volta Jesus. E Jesus nos diz, mas você precisa se erguer, levantar e resplandecer. É um momento de crise que nós estamos vivendo? Sim. Crise moral, crise espiritual. É um momento de crise que nós estamos vivendo, mas é nessa crise que Deus libera informações privilegiadas. É nos momentos de crise da Bíblia que o Senhor ergue homens e mulheres de Deus com voz ativa, com voz para que seja proclamado algo para o seu povo, para que haja separação. Então, as pessoas vão ouvir você nos momentos de crise, se você se colocar nesse lugar, porque você vai saber para onde você está indo. Já se colocou numa situação de escuridão, sem saber para onde ir? Alguém acende um fósforo, você fala, opa, a claridade aqui. Vamos seguindo a claridade aqui. É isso. No momento de trevas, no momento que está todo mundo perdido, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que é certo e o que é errado mais, está tudo confuso, volte-se para a Bíblia. A tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é luz para o meu caminho. É nela que nós precisamos olhar e nos apegar. É para ela que nós devemos olhar. Pare de ouvir pregações das mídias sociais. Volte-se para o que o Senhor está falando para você nesse lugar. Quem o Senhor separou para ser a autoridade na sua vida, liderança na sua vida, esse é o caminho que o Senhor está dando para nós como igreja, Shalom. E talvez nós estamos pegando informações aleatórias de outros projetos de Deus em outros lugares e a gente está ficando perdido. Mas principalmente sobre separação. Está tudo muito misturado, irmãos. E Deus tem falado conosco coisas muito importantes, que talvez para algumas pessoas não seja tão importante assim, mas o que Deus quer fazer nesse lugar, nós vamos precisar nos consagrar mais. Nós vamos precisar dobrar nossos joelhos e não orar deitados, dormindo. Nós vamos precisar jejuar muitas vezes e não fazer só um jejum intermitente, aproveitando para emagrecer. Nós vamos precisar nos dobrar ao Deus de Israel, que quer fazer novas todas as coisas, mas precisa transformar algo em nós, e nós vamos precisar dar o nosso coração. Nós vamos precisar deixar o Senhor transformar. Nós vamos precisar falar, Deus, tá bom, trata isso, eu reconheço. Eu estou doente nessa área. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor trazer para fora a tua terra. Revira a tua terra. Deixa as larvas surgirem, irmão. Isso é sinal de que Deus está olhando para você com zelo e que deseja tratar para que você seja levado a outro nível nele. Eliseu, Daniel, vamos lá. Daniel estava num contexto de que Nabucodonosor teve um sonho, né? E ele falou assim, olha só, eu tive um sonho muito estranho e eu quero que chame todos os magos que eu contratei para trabalhar para mim. Quem souber revelar esse sonho vai ganhar um grande prêmio. Mas quem não souber, e se esse sonho não for revelado, eu vou matar todo mundo. Ele ficou muito agoniado com o sonho e ninguém sabia fazer. Ninguém sabia. Ninguém se encaixava no perfil que ele desenhou. Eis que surge o nome Daniel, o homem de Deus. Revelação de Deus foi sobre a vida desse menino. Pega uns capítulos antes e você vai ver. Ele estava em jejum. Ele disse não às iguarias do rei. Ele disse não à mesa que o rei ofereceu. Ele disse não à vida social que o rei estava oferecendo a eles. Ele estava separado, consagrado, no lugar de separação. Quando há crise, quando há um movimento de desordem no meio do povo, quem está separado recebe as informações privilegiadas. Quem está separado, quem está no caminho da santidade no Senhor, recebe a visão. Eliseu foi a mesma coisa. Um rei recebe carta de outro rei, dizendo, olha, eu tenho um chefe aqui, que é Naamã, e ele está precisando de cura. Você pode dizer aí o que ele poderia fazer? Dá aí
uma receitinha médica para mim? E aí o rei que recebeu a carta falou, mas como eu vou dizer para alguém o que ela tem que fazer para ser curada? Ficou agoniado, rasgou as vestes. Por quê? Estava em jogo o status daquele rei, né? Poxa, eu não vou conseguir curar essa pessoa que o outro rei mandou, era uma autoridade sobre mim, e agora o que eu farei? Quem poderá me ajudar? Eis que surge Eliseu, mandou um WhatsApp. Rei, relaxa aí, cara, eu já tenho essa informação. Deus já me revelou o que vai ser feito. Ele já sabia. Manda para cá, que eu sei o que eu vou fazer, porque Deus já me disse. Agora é hora da nossa geração, a geração de profetas de Deus se levantarem. Não haverá mais tempo, irmãos. Eis que surge uma urgência, onde profetas se levantarão para dizer verdade. E não é verdade que brotou no seu coração, no meio da sua caminhada, não. É a verdade que Deus gerou sobre você. É a verdade que já estava escrita e Deus trouxe à tona novamente, para que você perceba o seu caminhar e o que precisa ser feito a partir dele. É tempo de nós buscarmos os segredos de Deus para as nossas vidas e sermos usados por Ele para a gente profetizar. Profetizar não é você adivinhar o futuro de alguém, não. É você trazer a palavra de Deus na sua boca e dizer, isso não pertence a Deus. Faça assim e você vai ser bem-aventurado. Faça assim, como diz a Bíblia. Mas a gente acha que profecia é algo que o Senhor vai derramar sobre somente alguns. Coloque-se no lugar, peça ao Senhor, Deus me ergue. Agora prepare-se para ser levantado. Porque a quem Deus chama para fazer a obra precisa de santificação e pureza. Roupas limpas, pés que calçam verdade. Não há espaço para um pedacinho de algo que até me satisfaz, mas isso aqui não tem tanto problema, já vi tantas pessoas serem abençoadas. Deus tem feito tanto no nosso meio, mesmo eu não me preparando tanto assim. Deus tem me usado, mesmo eu fazendo mais ou menos. Deus tem falado. E aí eu quero falar algo para você pesado. Uma mulher estéril, que não pode gerar filhos, ela termina em si mesma, certo? Mas alguém que gera tem sonhos para frente. E o Senhor quer encerrar a esterilidade, não física, mas espiritual do povo dele. Porque tem muita gente jogando a toalha, tem muita gente abandonando Deus, abandonando os propósitos, porque eu já nem sei mais o que faço. Ah, Senhor, está muito difícil. Se Deus te colocou nesse tempo, irmão, irmã, é para você fazer algo. Você está vivo, você está ouvindo a palavra, então existe algo que você precisa se colocar diante de Deus para fazer. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. Ana e Eli, para mim é o símbolo da esterilidade, de quem se acostuma e quem não se acostuma. Ana resolveu levantar-se de sua esterilidade e dizer, me dá, Senhor, visões, me dá filho, Senhor, que eu vou te entregar, mas não deixa eu terminar em mim mesma. Eu quero viver para ti, eu quero fazer com que a sua visão seja descendência minha, eu quero que eu flua mesmo quando eu não estiver aqui. Mas Eli, por isso estou dizendo que não tem a ver só com filhos, com 2 filhos, se senta numa cadeira de balanço e resolve jogar a toalha. Não quero discutir sobre isso. Se acostumou com a falta de visão. Enquanto Ana se ergue e diz, Deus, eu não saio daqui enquanto você não me der uma visão, um projeto, uma vida para viver, uma visão do reino seu para mim. Então, irmãos, pessoas que compartilham seus corações com Deus, que se esvaziam na presença dEle, que desejam que o Senhor ministre e faça você perceber o que Ele tem, essas são as pessoas que vão receber informações privilegiadas para fazerem a obra de Deus.
ouvir aquilo que o Senhor tem, ministrar sobre aqueles que precisam ser libertos, curados, transformados, sem medo, sem medo. Fale. Nunca foi um tempo tão urgente onde nós precisamos falar, nós precisamos sim dizer o que está certo e o que está errado. Não fique com medo de perder amigos, não fique com medo de ser inconveniente. Você está a serviço de quem? Seja radical sim, separe-se sim. A santidade ao Senhor é algo que alegra o coração do nosso Deus. Em 1 Samuel capítulo 7, tem uma história que eu estava lendo hoje à tarde e eu remoí, eu chamei Augusto, eu falei, não é possível. É isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo, amor. 1 Samuel capítulo 7, qual é o contexto que está aqui? A Arca da Aliança estava passeando, levava para lá, levava para cá, levava para lá, levava para cá. E aí, a Arca do Senhor se estabeleceu num lugar. Na verdade, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Capítulo 4. Eu quero que você depois possa ler na sua casa. Se você puder ler do capítulo 1 de Samuel até o capítulo 10, e deixar o Senhor ministrar no seu coração, a partir dessa palavra que está dando aqui, vai ser muito bom. Mas preste atenção, no capítulo 4, eu não vou ler, lógico. O que aconteceu? Israel estava partindo para guerrear contra os filisteus, tá bom? Então era um povo contra o povo de Deus. Pega aí. Só que a arca estava em outro lugar. Estava lá com Ofni e Finéias, lá em Siló. E aí o povo estava ali, pronto para receber a guerra, no arraial. E aí o que aconteceu? Os filisteus ouviram. Pensa num acampamento de guerra assim, um povo lá embaixo, outro aqui em cima. Os filisteus ouviram o povo de Deus gritando, aê! Não sei como é que eles gritaram, mas tá, imaginei assim. Batendo no chão, disse que o chão tremia. Nunca tinha havido aquilo. E aí eles perguntaram, o que está acontecendo com aquele povo hebreu lá? E os filisteus falaram assim, chegou a arca da aliança chegou no arraial. Pensa comigo, povo de Deus reunido, pedindo a presença dele, a arca chega, eles começam a vibrar, a arca de Deus chegou, a arca da aliança chegou, Deus está no nosso meio, nós vamos vencer essa guerra. O que aconteceu? Os filisteus se prepararam e disseram, vamos contra eles, não podemos deixar eles nos dominarem. Esse povo é o povo que estava lá no Egito. Não. Invadiram o arraial e exterminaram o povo de Deus. Acabaram com o povo de Deus. E morreu Ofni e Finéias, que foram levar a arca da aliança. Preste atenção nisso. Quem era Ofni e Finéias? Filhos de Eli. Que eles eram? Sacerdotes. A glória do Senhor está aqui, irmãos. Aleluia! Fazendo tudo errado. Profanando o altar do Senhor, trazendo fogo estranho, ofertas esquisitas, coisas que o Senhor não pedia. Mas Deus estava liberando poder. Então vamos continuar aí, irmãozinho. Leva a arca lá, vai que dá certo. Chegaram lá, a arca da aliança chegou, o povo vibrou. Oba! Deus é com a gente, a arca chegou no nosso arraial. E Deus permite que esse povo seja exterminado. Qual é a lição disso? Não se apegue a objetos, não se apegue a pessoas, não se apegue ao que está sendo dito, ou ao que está sendo sentido, ou ambientes, mas sim ao que você tem para entregar. Porque o Senhor estava exigindo santidade. Sabe como que você vê isso? Quando você chega no capítulo 7, essa arca vai passeando depois que ela exterminou esse povo aí, né? Deus deixou todo mundo morrer.
Ela vai para um lugar, mata todo mundo. Vai para outro lugar, mata todo mundo. Tumores, pragas, ratos, tudo acontece no meio. Por quê? Porque o povo estava em pecado. E todo mundo ia morrendo conforme essa arca ia chegando. O que o povo começou a fazer? Gente, manda essa arca de volta para o lugar dela, porque está exterminando o povo. A presença de Deus está muito forte e está exterminando todo mundo que está em pecado. Eis que surge Samuel. No meio da crise, Samuel levanta e fala assim: vocês querem a presença do Senhor? Porque a arca já estava de volta no povo de Deus. Vocês estão com medo, né? Vocês estão com medo de morrer? Sabe por que vocês estão com medo de morrer? Porque vocês estão erguendo altares a outros deuses. E começou a falar. Vocês ergueram altares para outros deuses. Derrubem os altares. Parem de servir outros. Mas a gente não está servindo outros deuses. Claro que estão. E aí ele começa a dizer toda a permissividade que estava entrando no meio do povo e declarar: isso você tem que tirar de você, isso você tem que tirar de você, isso você precisa limpar, isso você precisa pedir perdão, isso você precisa eliminar da sua vida. E o povo falou: amém, ok, vamos tirar. E eis que veio um avivamento incrível sobre aquele povo. E a presença do Senhor, que há mais de 20 anos não estava ali, sobre aquele arraial, veio. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes a gente está se acostumando com vencer algumas guerras, vencer algumas batalhas, achando que o Senhor está conosco. Talvez Deus te dê sonhos e você ministre na vida de alguém. Talvez Deus te dê cânticos. Talvez Deus te dê palavras de conhecimento. Mas aquela sua agonia na entranha, dizendo: eu preciso de mais. Por que o Senhor não tem feito mais? Porque eu não tenho recebido mais? Porque eu ainda tenho dúvidas sobre algumas coisas? Pode ter certeza que o Senhor está querendo limpar coisas nas nossas vidas. E nós precisamos deixar o Senhor revirar a nossa terra. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Me liberta de mim mesmo. Porque são verdades construídas pela minha mente, pela minha cultura, pela minha razão. E às vezes eu penso que eu estou certo. Mas se eu não tiver, me mostra Jesus. Você está pronto para fazer essa oração? Porque assim que você fizer essa oração, Deus vai te revelar coisas que você nem imagina. Você vai ter que abrir mão de pessoas, de coisas, de lugares, de ambientes, de pensamentos e até de teorias. Quiçá de teorias bíblicas, que talvez você pregue porque aquilo te satisfaz e te não faz perceber algo que você precisa mudar. Então você está indo numa linha e Deus fala assim: não, eu quero que você comece a ver exatamente o que eu estou falando e seja transformado para você pregar a verdade, não a sua verdade, mas a minha verdade. E deixa o Senhor ministrar no seu coração. Irmãos, nós não podemos desistir. O avivamento vai acontecer. Não espere do avivamento um culto que vá até às 3 da manhã e que todo mundo saia falando em línguas e profetizando, orando e sendo curados, porque isso é algo que aconteceu e nós não podemos nos amarrar e agarrar a padrões. O avivamento, na minha percepção e na percepção bíblica que o Senhor nos dá nessa noite, começa daqui. A Arca da Aliança trouxe um rebuliço lá no arraial. Todo mundo gritou, todo mundo levantou as mãos, todo mundo sentiu Deus, o povo contrário ficou com medo, chacoalhou. Mas o que aconteceu? Não tinha santidade. Não adiantou nada a Arca da Aliança estar num lugar trazendo atmosfera. Entendeu? Ela continuou mostrando que ela estava separando puro do impuro, santo do profano. E quem não estivesse dentro da risca de Deus seria aniquilado. E o que é ser aniquilado hoje? É não sentir Deus, é não ouvir Deus, é não conseguir estar num lugar de oração, é não conseguir falar meia dúzia de palavras para Deus. Quando alguém diga uma palavra de adoração ao Senhor, e você, Deus é bom, obrigado pela tua fidelidade, Senhor.
Você nem sabe que você está falando isso. Eu confio em Ti, Senhor. Confia nada. Porque se a previsão do tempo estiver esquisita para amanhã e você tiver um negócio legal para fazer, você já está, meu Deus, cancelo ou não cancelo. Coisas simples. Confia mesmo. Quero a Tua vontade em mim, Senhor. Quer mesmo? Vende todos os teus bens, dá aos pobres e siga-me, disse Jesus ao jovem rico. E ele falou, isso eu não faço. O que você vai ouvir do Senhor? O que o Senhor vai te pedir para você destruir? Que altar que foi erguido que você vai precisar cancelar? Eu quero fluir, Senhor. Tem certeza? Porque foi essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Olha, se você tiver algum compromisso, alguma expectativa de dormir em casa, dormir em algum lugar, eu não tenho onde repousar, eu não tenho a quem dar satisfação, a minha vida é livre, eu só ouço o Pai. Tá afim? Então venha. Não pode? Não venha. É isso. O jovem rico, ele sabia tudo, não é? Ah, isso eu faço. Que bom. Isso eu também faço. Ótimo. E também esse, excelente. Então agora só falta uma coisa. O que, Jesus? Vende todos os seus bens, distribua aos pobres. Isso não é sobre você não ter nada. Isso é o seguinte, eu vou diretamente na terra, vou revirar tua terra agora, eu vou te mostrar que você não quer me seguir. Você está falando só para eu achar você bonito. Você está falando que quer me seguir só para eu falar assim, oh, que homem bom. Então, já que você faz tudo, então agora eu vou te pedir só mais uma coisa. Pode pedir, Senhor. Deixa eu ser o dono da sua vida e não se apegue a nada que você mesmo construiu. Ele ficou triste. Isso eu não consigo fazer. Esse é o meu Deus. Quem é o seu Deus? Quem tem sido o Deus da sua vida? Em quem você tem posto a sua confiança, a sua fé, a sua esperança? O segredo do Senhor vai ser revelado, é para ser revelado àqueles que o temem, que se santificam, que buscam a purificação. A voz do Senhor que está falando nesse tempo é uma voz de revelação de mistérios. Ninguém vai entender. E não é para todo mundo entender. É simplesmente para você fazer divisão do que é santo e profano, do que é de Deus e do que não é de Deus. Só que você só vai entender se você buscar, se santificar, se purificar e permitir que o Senhor gere em você dores de parto. Ah, não quero sofrer dores de parto. Então você não tem como ouvir os segredos do Senhor para esse tempo. Você vai andar na onda de todo mundo. Aí você vai ficar perdido uma hora, perdido na outra hora. Uma hora você vai achar alguma coisa, mas pode ser que você chegue lá. Pode ser que não. Os discípulos desesperados no barco. Pesca. Estou o dia todo aqui. Nada aconteceu, o dia não, a madrugada toda, nada aconteceu, não tem onde pescar, Jesus. Não tem mais nada que eu possa fazer, já fiz tudo, já estou aqui cansado. E Jesus sabia onde estavam os peixes e não falou. Deixou o processo acontecer. Às vezes a gente quer de imediato alguma coisa, às vezes a gente quer orar e o Senhor logo responder, mas o Senhor está querendo gerar em nós processos, deixar que nós sintamos as dores de parto, para deixar nascer algo que é dele, que seja erguido e que estabeleça o seu reino entre nós. Mas não vamos nos acostumar com a arca da aliança, fazendo barulho, fazendo a gente se alegrar num culto.
Que poder, que palavra, que louvor, que apelo. Hoje Deus usou tanta gente, que maravilha. O avivamento está chegando na nossa igreja. Não vamos nos contentar com sinais. Vamos lembrar desse texto de Samuel, onde a arca chegou, deu sinal de que a presença de Deus estava ali, mas mesmo assim foram aniquilados. Por quê? Porque não se santificaram. Porque tinham altares erguidos para outros deuses, e Deus disse: eu não vou deixar vocês passarem dessa vez. E Jesus, voltando na pesca, escondeu a provisão por um tempinho, deixou eles ralarem um pouquinho, olharem para ele como a solução. Então mostrou: joga ali daquele lado, está ali o cardume. Você sabe por que a provisão estava escondida? Porque Jesus queria mostrar que a provisão não estava na habilidade deles. Os mistérios de Deus que vão ser revelados não estão na nossa habilidade, não estão na nossa capacidade, não estão na nossa forma. Os mistérios do Senhor vão ser revelados quando nós olharmos para Ele e buscarmos dEle aonde vamos lançar a rede. A provisão estava escondida em Deus, e Jesus ouviu de Deus na revelação onde estava o cardume e mandou que eles jogassem ali. A provisão não está na força. Se eu tentar fazer a obra de Deus com a minha força, com a minha capacidade, com a minha habilidade, eu vou parar, eu vou me cansar. Mas quando eu vejo homens e mulheres de Deus incansáveis em pregar, em falar, em disciplinar, em exortar, em consolar, eu vejo sobre essas pessoas está o Espírito Santo de Deus. E é assim que nós precisamos ser, movidos pelo Espírito. O Senhor tem segredos para nós, o Senhor deseja, mas nós precisamos nos preocupar com esse mundo. E eu vou fechar a Bíblia agora aqui, porque eu quero falar uma coisa que não está escrita, que eu estou muito preocupada. Eu estou muito preocupada com a geração que vem, a geração dos nossos pequenos, porque a nossa já passou. E eu não estou dizendo que passou, que não tem mais jeito, não, mas nós já temos formações, opiniões. E Deus pode nos transformar, porque somos maduros, podemos alcançar algo que os pequenos podem não alcançar. E a gente estava conversando esses dias entre amigos e discutindo sobre essa questão da Bíblia, né? Nos Estados Unidos está sendo reescrita algumas partes da Bíblia, sobre Levíticos, né? E também Romanos, onde algumas impurezas do meio do povo de Deus estão sendo permitidas, escritas de outra forma, a ponto de você entender que talvez não seja tão problema assim. E eu estou pensando: Senhor, o que você está sentindo ao ver isso? Há o grupo que diga: mas isso é plano de Deus, está escrito na Bíblia. Ok, é verdade. E há quem diga: vamos clamar e mudar essa situação. Ok, também faz parte. Mas o que você sente? Porque não adianta nós orarmos por algo que não nos move. E eu pedi ao Senhor claramente, no dia que eu estava conversando sobre isso: Senhor, move em mim o desejo de orar sobre isso, porque eu não sei se eu estou entendendo muito bem. E aí uma amiga se levantou para mim e disse assim: eu conversei com meus filhos e disse: você tem noção que daqui a alguns anos pode ser que os seus filhos, os meus netos, não conheçam a verdade, porque essa Bíblia aqui pode ter saído de circulação, e a Bíblia nova que está sendo reescrita com as permissões, as novas alianças com Deus, seja a verdade. E você vai ter que ter a sua Bíblia aqui, meu filho, para você dizer para o seu filho, meu neto, qual é a verdade que estava escrita aqui antes, e ele vai precisar acreditar em você. E eu falei: é isso, é isso. Filhos, reunião de família, venham cá.
precisamos decorar a Bíblia. Precisamos decorar a Bíblia. Meus filhos ficaram um pouco apavorados, né? Porque eu não sei se vocês vão ter ela escrita a verdade. Vocês vão precisar saber para falar. Eu não sei se eu vou estar viva para confirmar. É verdade, meu netinho, o que seu pai está falando. Pode ser que os nossos netos, bisnetos, conheçam um novo Jesus, um novo Deus, com novas alianças e novas propostas, com uma nova forma de santificação. E o que nós vamos fazer? Chorar? E Deus vai te mostrar, mas você lá naquela época precisou regar uma semente que eu plantei. Isso aqui é uma semente que a gente está plantando hoje, essa palavra. E o que você vai fazer com ela? Você vai regar? Você vai deixar germinar? Ou você vai deixar esquecida no cantinho? E quando chegar o dia que você tiver que colher, não tenho nada para colher. Esqueci de germinar, deixar germinar. Não fiz nada, Senhor, lamento. Que tipo de vida nós vamos deixar os nossos filhos viverem? O que você tem pregado dentro da sua casa? O que você está enxergando sobre a sua vida familiar? Irmãos, não está mais em tempo de nós olharmos para os nossos prazeres. Infelizmente eu digo isso para vocês. Deus está urgente no chamado para as nossas crianças. As crianças querem ser batizadas com o Espírito Santo e a gente está botando eles para assistir coisa que não tem nada a ver. As crianças estão perguntando como que eles podem ler a Bíblia. E você está dizendo assim, peraí. Você vai ser cobrado por isso. Eu não quero botar medo, não. Mas se Deus te deu filhos, e eu estou muito à vontade para falar isso, porque Deus me deu 3 filhos. Eu tenho responsabilidade sobre 3 vidas. E o que nós estamos fazendo? Estamos purificando a nossa casa, separando o santo do profano, ou estamos permitindo que os nossos filhos acompanhem o fluxo daquilo que é mais ou menos certo, ou mais ou menos errado? Não vejo tanto assim. Eu sou responsável. Eu preciso me ajoelhar e pedir perdão a Deus por ter deixado meus filhos ouvirem o que não era para ser ouvido, verem o que não era para ser visto, perceberem o que não era para ser percebido e talvez não perceberem o que era para ser percebido, não verem o que era para ser visto, porque nós às vezes deixamos de lado a criança em algo que era para ter chamado ela e deixamos ela participar do que não era para participar. Isso está me deixando muito agoniada. Porque as crianças estão nas nossas mãos, literalmente nas nossas mãos, para que a gente possa fazer algo. E que se nós não fizermos, tem alguém pronto para fazer. Com os olhos arregalados em cima deles, para fazer. E outro dia eu estava conversando com a minha filha, indo para a escola, e ela falou assim, mamãe, eu já fui 2 vezes lá na frente aceitar Jesus com a tia Débora. Eu falei, filha, que linda. Você aceitou Jesus? Eu aceitei, mas ela ainda disse que eu não posso me batizar. É verdade, tem que esperar um pouquinho. Por quê? Porque precisa amadurecer a ideia no seu coração. Mas eu já tenho certeza que eu quero ser batizada. Eu já tenho certeza que eu quero Jesus. Amém, filha. Amém. Eu estou falando aqui com medo, porque eu vou dizer para vocês, às vezes a gente diz assim, não está na hora de você orar em línguas, espera aí, você não está entendendo, será que você está fazendo com o seu coração? Por que eu estou falando em línguas? Porque a gente estava ouvindo uma música, e no meio da música a cantora falava em línguas, aí ela falava assim, isso que ela está falando é o que é? Falar em línguas? Eu falei, Ela falou assim, eu posso repetir? Porque eu já decorei, ó. Começou a falar. Aí eu falei, você decorou? Decorei. Eu posso falar essa? Quando a tia Débora falar que a gente pode falar em línguas, eu posso falar essa? Eu falei, pode falar. Por que eu vou falar para ela não falar isso? Porque não é do coração, porque talvez ela esteja blasfemando contra o Espírito Santo, fingindo que está falando, e ela está assistindo o quê na Netflix?
E você está deixando ela repetir que tipo de música. E você está deixando ela falar que tipo de linguagem. Está entendendo? A gente está afastando as crianças, cheio de normas e regras, afastando os nossos filhos do que era para eles estarem dentro e deixando eles participarem daquilo que não era para participar. Então, minha filha, se você tiver que decorar alguma coisa e falar, repetir, pode falar. E ela começou a falar no carro. E eu vou te dizer para vocês, eu fiquei toda arrepiada. E eu falei, filha, continua falando dessa língua que você decorou, que uma hora o Espírito Santo vai te dar a dele. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com todas as nossas crianças. Irmãos, vocês que têm filhos, levanta a sua mão. Você bota a mão na cabeça do seu filho e fala assim, Senhor, eu ministro o Espírito Santo sobre o meu filho. Eu ministro sobre eles os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Para de deixar seu filho se alimentar da carne, do entretenimento, do que está todo mundo fazendo, para ele se sentir parte de quê? Meu filho está alegre porque ele vai brincar com todo mundo, que todo mundo. Ele está indo naquela festinha que todo mundo gosta, que todo mundo. Não é tempo de todo mundo, não é tempo de fazer o que todo mundo faz, não é tempo de deixar seu filho viver as experiências que ele quiser, não dá mais tempo. O Senhor está chamando a gente para separar o joio do trigo. Mentira, Ele que vai separar, mas para que a gente faça a escolha do ser joio, do ser trigo. Reúna a sua família. Gaste tempo com seus filhos, gaste tempo com a sua esposa, com seu marido, gaste tempo de oração, abra a Bíblia, leia, na hora do jantar, não interessa. Ah, tá chato, vai ficar mais ainda, depois que você não tiver essa Bíblia para ler. Vamos ler junto aqui, ó. É o seguinte, meu filho e minha filha. Ah, vai traumatizar. Às vezes eu converso com alguns pais, né? Ah, não queria forçar para não ir na célula ou no culto, porque sabe como é que é? Essa galera de hoje em dia, né? Se forçar muito, aí a gente acaba, né, traumatizando e aí depois não vai querer nunca mais saber de Deus. Se você insiste todo dia, eu vou falar uma coisa que todo mundo fala, tá? Não é novidade isso não, não estou me apropriando dessa frase. Você manda todo dia seu filho escovar os dentes, ele acha legal? Você para de mandar? Depois que ele vê o dente dele branquinho, bonito, na juventude dele, ele vai te agradecer? Tem que fazer sentido, irmão. Você vai mandar seu filho para a célula, para você poder ir beber no bar da esquina? Aí não vai fazer sentido mesmo. Você vai mandar seu filho para a célula, para você poder, ou para o culto, para você poder ir na noitada com seus amigos? Aí não vai fazer sentido mesmo. Aí seu filho vai ficar traumatizado com a igreja. Para depois você falar e abusar emocionalmente das palavras que você joga sobre ele, das maldições que você joga sobre ele, de dizer tudo que ele deveria ser e que não foi, aí realmente não faz sentido. Mas se o seu filho vê a família abençoada, você gerando fé, você orando por enfermos, eles sendo curados, você ministrando o Espírito Santo dentro da sua casa, colocando louvores, contando testemunhos, gerando Deus e presença dentro da sua casa, eu duvido que esse adolescente, que esse jovem vai chegar na fase adulta traumatizado porque você falou todo dia para ele ir. Não existe isso. Isso é mentira dos nossos dias, gerada pelo inferno, para que se esvazie os bancos dessa igreja e de todas as outras. Que os adolescentes precisam de festa, ou de juventude precisa de festa para estar dentro da igreja. Isso não é verdade. Se o Espírito Santo estiver no lugar onde o coração busca o Espírito, ali ele estará com galera ou sem galera. Eu louvo a Deus pela vida dos jovens dessa igreja, que permaneceram, que foram adolescentes sozinhos nesse lugar, sem festinha, mas gerados pela palavra, sendo confrontados pelo Espírito Santo, para serem jovens puros e santificados, e aqui eles estão. Todos os adolescentes que hoje são jovens aqui na igreja, são adolescentes formados em aliança de pureza e santidade. E não era todo mundo não, era 5, 6, e nenhum pai estava preocupado se tinha muita gente ou pouca gente, e ninguém saiu daqui por isso. O que eu estou querendo dizer, irmão? Não é tempo de você achar que o filho está triste porque não tem um monte de gente. Você está gerando o que dentro da sua casa? Desculpe a minha veemência, eu sou mãe de adolescente, eu estou muito brava. Estou muito brava com os pais largando os filhos, fazendo sei lá o quê, e indo em nome de Jesus fazer alguma coisa para Deus. Está errado.
A minha casa precisa marchar comigo naquilo que eu acredito. A minha casa precisa marchar comigo naquilo que eu sei para onde eu estou levando. Agora, se eu não sei para onde eu estou indo, eu só estou indo porque alguém falou, aí eu não tenho confiança de dizer o que eu estou indo fazer, aí realmente o filho fica perdido. Mas se eu gero o que eu leio, se eu professo, se eu creio no Deus que eu estou dizendo que eu sirvo e trago Ele para o centro o tempo inteiro, o meu filho vai querer fazer o mesmo. Então, irmãos, aqui é o desafio. Não apague a chama do Espírito que está dentro do filho de vocês. Não apague a chama do Espírito que está dentro da sua casa. E aqueles que não têm filhos, eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, ventres que venham gerar Samuéis, Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus, que venham fazer a diferença no meio do seu povo, que venham dividir a santidade e o paganismo. Em nome de Jesus, Deus, para todas as famílias aqui representadas, eu quero, Pai, que o Senhor venha transformar os corações, abrir as visões, abrir a audição, Senhor, para que todos nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito. Quero te chamar aqui à frente. Na verdade, eu acredito que todos que precisam dessa palavra para marchar, para confiar, e eu não estou fazendo volume não, eu quero ministração mesmo, nós vamos ministrar, por isso eu estou terminando 8:20. Vamos gastar um tempo de oração aqui. Se você quiser se ajoelhar, pedir para Deus te mostrar o que você precisa arrancar da tua casa, da tua vida, pode vir, não espera música, clamores, orações. Vamos orar, igreja, vamos nos erguer diante do Santo Deus. Ele é que gera santidade em nós. Em nome de Jesus, Senhor.